Olá, meu nome é Lucas e seja bem-vindo a PVerso NP. Agora que você já sabe determinar o comportamento assintótico de uma função, vamos aprender algumas notações que servem para comparar o crescimento das funções. A primeira notação que vamos ver é a notação grande O, e ela é a notação de longe mais utilizada. E por que isso? Essa é a notação mais utilizada porque, por exemplo, se eu tenho uma função f de n que define o tempo de execução do nosso programa, eu vou ter outra função g de n que é um limite superior dessa função f de n, que a partir de um n0, a partir de um tamanho de entrada n0, essa função g de n vai ser sempre maior do que f de n. Com isso, quando falamos que, por exemplo, uma função, a função f de n, é igual a Ozão de g de n, estamos dizendo o seguinte, que f de n vai ter um crescimento menor do que a função de g de n para valores muito grandes de entrada. Ou, usando matematiquês, estamos falando que existem duas constantes c e n0, tais que f de n é menor ou igual a c vezes g de n para todo n maior ou igual a n0. E o que isso significa? Isso significa que se eu multiplicar o valor da função g de n por uma constante c, esse valor, a partir de um n0, vai ser sempre maior do que o valor da função f de n. E para esclarecer o significado dessa constante c, o que é uma constante nesse caso? Uma constante é qualquer número que não esteja em termos de n. Uma constante pode ser 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, mas não pode estar em termos de n. Com isso, a gente estabelece um teto para o tempo de execução do nosso código. E assim a gente pode garantir, por exemplo, que a nossa aplicação não vai rodar em mais do que certo tempo, o que é muito útil. Porque vamos pegar, por exemplo, o caso da busca binária. Tudo bem que o melhor caso é aquele em que a gente chuta no meio e já logo de cara acha aquele número que a gente estava procurando. Porém, essa não corresponde à maioria das situações. O que na verdade queremos saber é, na pior das situações, o quanto que esse programa vai demorar. E é por isso que a notação grande O é de longe mais utilizada. Agora vou exemplificar o funcionamento dessa notação. Nesse primeiro exemplo, vamos comparar as eficiências da busca binária e da busca linear, utilizando finalmente o que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Você lembra, na aula passada, qual é o primeiro passo que temos que fazer para analisar a eficiência de um algoritmo? O primeiro passo é justamente escolher um modelo de computação do qual vamos utilizar. O modelo de computação que a gente vai utilizar é o modelo RAN, em que cada comando é executado sequencialmente sem execuções simultâneas. O segundo passo para analisar um algoritmo, que a gente viu na aula anterior, é escolher o tipo de análise que a gente vai fazer. Nesse caso, vamos utilizar a análise mais comum de se fazer na notação grande O, que é a análise do pior caso. O terceiro passo é estabelecer funções para cada um desses algoritmos. Como a gente viu na busca binária, no pior dos casos, a gente vai ter que ficar dividindo por 2 até que a lista se restrinja a um elemento. Então, o pior caso da busca binária vai ser nesse máximo de divisões por 2, que é justamente log de n, na base 2. E você lembra da busca linear? A busca linear, o pior caso dela, ocorre quando o elemento está na última posição, caso começarmos a busca do primeiro. Com isso, vou chamar essa função de k de x, que é igual a n. E assim, temos uma função que representa cada um dos tempos de execuções de cada um dos algoritmos. E o quarto e último passo, definir um comportamento assintótico para cada uma dessas funções. Podemos definir que o comportamento assintótico dessa função é O de log de n. Isso porque existem duas constantes c e n0, tal que c vezes log de n na base 2 é maior ou igual a log de n na base 2, para todo n maior ou igual a n0. Nesse exemplo, por exemplo, a gente pode usar a constante 2. E assim, a afirmação já se verifica verdadeira, porque 2 vezes log de n na base 2 é realmente maior do que log de n na base 2, vai para todo n maior ou igual a 3, por exemplo. Esses são só valores arbitrários, mas que funcionam. E agora para a busca linear. A gente pode falar que k de x é Ozão de n. E por que isso? Porque k de x vai ser sempre menor ou igual a uma constante vezes n, para todo n maior ou igual do que um n0. E aqui, por exemplo, eu posso inverter essa afirmação, falar que c de n é maior ou igual a k de x,
é que, por exemplo, se eu utilizar c igual a 2 novamente, como k de x é igual a n, eu verifico que 2n é realmente maior ou igual do que n para todo n maior ou igual a 3 também. É assim, essas duas afirmações são verdadeiras. E a gente chega a um detalhe muito importante. Sabendo que a função f de x pode ser definida como O de log de n na base 2 e a função k de x pode ser definida como O de n, a gente chega à conclusão que a busca binária é realmente mais eficiente do que a busca linear. Porque eu posso expressar f de x como Ozão de uma função de crescimento menor do que a função que expressa k de x, já que log de n na base 2 tem um crescimento menor do que n. E aqui, um cuidado especial. Por mais que a notação grande O seja muito útil, a gente pode abusar dela de algumas formas. Nesse caso aqui, assim como a gente pode dizer que f de x é igual a O de log de n na base 2, a gente também pode definir f de x como O de n. Porque essa função n tem um crescimento maior do que a função f de x. Essa condição se verifica quando a função com a qual a gente está comparando f de x é n. E assim, se a gente usasse esses elementos para comparar, a gente poderia não saber qual algoritmo é mais eficiente. Com isso, eu peço que você tome cuidado quando você for usar a notação Ozão, porque ela pode ser abusada a todo momento. E da mesma forma que a gente abusou um pouco dessa função f de x, a gente pode abusar também da função k de x, falando que k de x é igual a Ozão de n elevado a 100, por exemplo. A gente sabe que n tem um crescimento menor do que n elevado a 100. Porém, a notação grande O permite esse tipo de comparação. Pense na notação grande O como um maior ou igual. Imagine eu chegando com R$1. Utilizando um modelo semelhante à notação grande O, eu poderia falar que eu não tenho mais do que R$10. Isso está certo, porque eu só tenho R$1, e R$1 não é mais do que 10. Porém, eu também poderia falar que eu não tenho mais do que R$1 milhão, que é uma afirmação que, apesar de correta, é totalmente imprecisa. E esse é o caso da comparação de k de x com n elevado a 100 e da função f de x com n, por exemplo. Ambas são comparações corretas, porém imprecisas. Para fechar com chave de ouro, mais dois exemplos muito legais da notação grande O. O primeiro deles é 2 elevado a 2n é igual a Ozão de 2 elevado a n. Vamos primeiro desenvolver esse primeiro tema. 2 elevado a 2n é igual a 2 elevado a n vezes 2 elevado a n. Somando n com n dá 2n. Isso aqui é igual a Ozão de 2 elevado a n? Vamos continuar. Se sim, 2 elevado a n vezes 2 elevado a n é menor ou igual do que c, uma constante c, vezes 2 elevado a n para todo n maior ou igual a n0. Pode esquecer desses detalhes. Vamos concentrar só nessa parte da equação. 2 elevado a n e 2 elevado a n. Podemos cortar esses dois. E assim a gente chega no final do problema. C tem que ser maior ou igual a 2 elevado a n. Mas, como eu disse para vocês, a definição de uma constante é que ela não pode depender de n. E aqui ela claramente depende de n, porque ela tem que ser maior do que 2 elevado a n. Com isso, não conseguimos achar uma constante que satisfaça as nossas regras. E, portanto, essa afirmativa é falsa. Agora, vamos para o segundo exemplo. Se f de x é igual a Ozão de g de x, 2 elevado a f de x é igual a Ozão de 2 elevado a g de x? À primeira vista, essa afirmação pode parecer correta, mas vamos continuar desenvolvendo. Vamos supor que f de x seja, por exemplo, 5n. 5n é igual a Ozão. Vamos supor que g de x seja n. Essa afirmação é correta? E sim, porque 5n é menor ou igual do que uma constante vezes n para todo n maior ou igual do que n0. E como eu posso cortar esse n, eu chego em um valor de constante que não depende do n. E assim, essa afirmativa é verdadeira. Já que podemos concluir isso, vamos aplicar f de x e g de x
nessa afirmação aqui. Se isso implica isso, então 2 elevado a 5n é igual à razão de 2 elevado a n. Com isso, a gente chega aqui, 2 elevado a 5n é menor ou igual a uma constante vezes 2 elevado a n, né? Para todo n maior ou igual a n0. E agora vamos reescrever esse 2 elevado a 5n. 2 elevado a 5n é igual a 2 elevado a n vezes 5. Tem que ser menor ou igual a c vezes 2 elevado a n, por exemplo, aqui é 1. E agora, passando dividindo 2 elevado a n, aqui eu tenho que 2 elevado a 5n dividido por 2 elevado a n tem que ser maior ou igual a constante. E, portanto, 2 elevado a 4n tem que ser menor ou igual a constante. Novamente, como a constante não pode depender de n, essa afirmação, essa implicação não é necessariamente verdadeira para todos os casos. Por fim, para encerrar o vídeo, até agora já sabemos os 4 passos essenciais para analisar a complexidade de um algoritmo e também aprendemos a utilizar a notação grande O para comparar o crescimento de funções. Espero que tenha entendido tudo sobre a aula. Qualquer coisa, não hesite em perguntar nos comentários e até a próxima!